Um bilionário está à beira da morte por causa de uma doença terminal e recebe uma proposta para trocar a sua consciência para um corpo mais jovem e saudável. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Sem Retorno, então bora lá. Começamos com um bilionário de Nova York chamado Damian Hale, que tem um câncer terminal e uma estimativa de vida de no máximo 6 meses. Mais tarde, Damian se encontra com seu melhor amigo Martin e conta que ele nem sequer revelou que tem câncer para sua filha Claire, pois os dois não têm um bom relacionamento e por isso ela não retorna às ligações do bilionário. E isso aconteceu porque o cara só pensava em trabalhar e não participou do crescimento da filha dele. Após o jantar, Damian tentou ligar novamente para a garota, mas ela não o atende. E aí o bilionário puxa um cartãozinho de uma empresa chamada Phoenix Biogenic, que ele recebeu de Martin, se lembrando de quando esteve lá e conversou com um dono chamado Dr. Albright, que contou que o objetivo da empresa é estender a vida de grandes gênios da humanidade. Eles basicamente criam corpos jovens e saudáveis para servirem de receptáculos para os milionários. Então Damian toca em um desses corpos que se mexe imediatamente, e por isso ele pergunta se está vivo, mas o doutor responde que está apenas nos sentidos mais básicos, ou seja, é um corpo sem consciência. E aí o bilionário não fica convencido e questiona se esse negócio é realmente legal, pois a empresa tem um laboratório secreto. Só que o doutor fala que essa pergunta é a errada, e que a certa é se Damian realmente se sente imortal com todas as coisas que ele conquistou. Em seguida, o bilionário vai até a organização sem fins lucrativos onde o Clark trabalha, para tentar reatar a relação entre pai e filha. E a garota até nota que Damian está diferente, mas ele não conta sobre a doença e diz que está bem. Então o cara comenta que sabe que Claire está precisando de dinheiro e oferece um cheque para ela, mas a garota fica zangada e pensa que ele só está tentando comprá-la. Após isso, Damian fica inconformado em partir dessa vida sem consertar as coisas com a sua filha, e por isso ele começa a pesquisar sobre a neurologia das mudas, que é o nome dado para aquele processo de transferência de consciência. E aí ele cai na página da Wikipédia do Dr. Francis, descobrindo que esse cara também estava doente, e por isso inventou esse procedimento. Só que de repente, Damian começa a tossir por conta do câncer de pulmão, e acaba desmaiando. Portanto, o cara é socorrido, e acorda horas depois em seu apartamento. Com isso, ele liga para o Albright, e fala que não se sente imortal só com as suas conquistas financeiras. Então o doutor explica que Damian precisa forjar a morte dele, pois agora ele terá um novo corpo, e também uma nova vida. Mais tarde, o bilionário viaja para Nova Orleans para fazer o procedimento, e liga para o seu amigo Martin para marcar um último encontro. Após isso, ele vai até um cemitério para enterrar uma misteriosa caixa, e depois ele vai se encontrar com Martin. Lá, o bilionário finge que estava morrendo e cai no chão, e aí Martin fica preocupado com o seu amigo e liga para a emergência. Então a ambulância chega e leva Damian para o laboratório da Phoenix Biogenic, pois os paramédicos já sabiam do plano. E logo, o bilionário e o corpo receptáculo são colocados dentro de uma máquina giratória para a realização do processo, e o Albright até verifica se não tem nenhum metal no corpo de Damian, já que isso faria a máquina não funcionar direito. Após o procedimento, o homem pensa que o processo não deu certo, mas ele ergue a sua mão e assim percebe que está num corpo bem mais jovem. E aí o cara olha pro lado e vê seu antigo corpo sem vida. Mais tarde, vemos que Damian estava demorando para se adaptar a esse novo corpo, e ele até tem alucinações de uma mulher em um vasto campo verde. E por causa disso, o doutor brinca e fala que a morte tem esses efeitos colaterais. E aí Albright mostra uma notícia sobre a morte de Damian. E o interessante é que nessa notícia consta que a filha dele é uma ativista que trabalha por uma Nova York mais verde, o que vai de contramão com o trabalho do pai dela, que é um construtor que ajudou a encher Nova York de prédios. Nos dias seguintes, Damian passa várias horas para reaprender a andar e também a fazer movimentos simples com o corpo. Ele até se olha no espelho e sorri ao ver que literalmente virou um galã de Hollywood, já que ele está no corpo do Ryan Reynolds. Após isso, o bilionário conversa com o doutor e fala que foram 210 milhões bem gastos. E aí Albright dá umas pílulas para Damian, explicando que as alucinações são normais, pois a mente dele está se adaptando a uma nova estrutura neurológica. Depois da conversa, Damian começa a ler uma biografia falsa da sua nova vida, para decorar alguns detalhes, como o novo nome dele, que agora é Edward Kidner, e que ele é um órfão que cresceu no Arizona. Só que eu vou continuar chamando o cara de Damian, afinal de contas, vocês já se acostumaram com esse nome. Alguns dias se passam, e o bilionário finalmente recebe alta, e o doutor dá para ele uma identidade nova. No entanto, Albright só fornece 7 pílulas pro cara, e diz que dará mais 7 na semana que vem. Porém, Damian é bem esperto, e logo percebe que o doutor está fazendo isso para controlá-lo. Do contrário, ele daria um estoque de 1 ano de pílulas. Em seguida, o bilionário é levado até sua nova casa, e o doutor fala que ele só poderá se mudar dali daqui a alguns meses, exercendo ainda mais controle sobre o cara. Com o passar do tempo, Damian começa a se acostumar com essa nova vida, e até se mistura com a comunidade local, jogando basquete com alguns caras e virando amigo de um homem chamado Anton. Já de noite, ambos vão até uma balada, e Damian dá uns amassos em uma mulher, e aí ele começa a aproveitar a sua juventude de solteirão rico, ficando com várias mulheres e fazendo lindos passeios. Só que logo ele começa a sentir a solidão desse estilo de vida fútil, e liga para sua filha Claire
Claire só para ouvir a voz dela por alguns segundos. E aí o cara percebe que esqueceu de tomar a pílula de hoje, e as alucinações voltam, fazendo ele ver uma caixa d'água com uma pintura de abóbora, e depois uma imagem de uma mãe cuidando da filha dela que está doente. Após isso, Damien conta tudo pro doutor, que diz que a mulher latina é apenas uma alucinação sem um real sentido, e por isso ele dobra a medicação do cara. Só que Damien começa a ficar bem desconfiado, já que ele não descreveu a aparência da mulher, e ainda assim o doutor sabia que ela é latina. Portanto, Albright dá uma passagem pro Havaí para o cara refrescar a mente lá. Só que Damien usa o Google Imagens para tentar descobrir a cidade que ele viu nas suas alucinações, descobrindo que estava vendo a cidade de St. Louis. Então o bilionário volta pro cemitério e desenterra a caixa, pegando os documentos e antigos pertences dele. Em seguida, o cara viaja para St. Louis, mentindo para o doutor que iria pro Havaí. E aí ele chega na cidade de Brighton, no mesmo local onde a caixa d'água com a pintura de abóbora fica. Com isso, o homem nota que tem uma casa nas proximidades e decide ir até lá para bater na porta. Só que ninguém atende, e por isso ele entra pela porta dos fundos, que está aberta. Então ele começa a vasculhar as coisas e acha contas a serem pagas para um pediatra, mostrando que Damien está na casa da garotinha doente que apareceu na alucinação dele. Ele também acha um porta-retrato com a foto de Anna e da mãe dela, chamada Madeline. E estranhamente, o novo corpo de Damien aparece em uma dessas fotos, e logo ele descobre que esse corpo não foi criado do zero em um laboratório, e sim roubado de um pai de família. Com isso, o cara fica tão chocado que nem nota que Madeline está chegando, e aí ela aponta uma arma para ele, mas Damien se vira e a mulher começa a chorar ao ver o marido dela que supostamente tinha morrido. O cara até tenta explicar a situação, porém os homens do Albright chegam lá e colocam Madeline para dormir e imobilizam Damien. Então Anton aparece e revela que é um agente da Biogenic, que se disfarçou para espioná-lo. Além disso, Anton também revela que Mark era o nome do pai da garotinha, e que ele decidiu vender o seu próprio corpo para a Biogenic, para assim conseguir dinheiro para o tratamento da Anna, que não poderia mais andar se não fizesse esse tratamento. Só que Damien fica zangado e diz que poderia ter pago o tratamento da garotinha se tivesse conhecido essa família antes, mas Anton até questiona se ele teria feito isso mesmo. Anton até ameaça finalizar Madeline se o cara tentar voltar para essa casa. Portanto, Damien finge que quer ir ao banheiro, e o segurança o segue para evitar uma fuga. E pela janela, o bilionário consegue ver que o carro da Madeline está sendo queimado para forjar um possível acidente. E aí o cara consegue apagar o segurança e rouba a arma dele, pois agora Damien está no corpo de um ex-militar altamente treinado, que ainda possui memória muscular. Só que Anton se recusa a atirar no cara, já que o corpo do Mark vale 210 milhões e é importante para a Biogenic. Portanto, Damien consegue colocar os homens para fora da casa, e em seguida ele acorda Madeline. Só que os homens da Biogenic colocam fogo no local e começam a atirar. Então os dois se abrigam embaixo da casa, e Damien consegue finalizar os caras com a pistola. Após isso, eles fogem de lá, e o bilionário finge que é Mark, mentindo que sumiu pois estava fazendo um trabalho sujo para essa empresa, só para pagar o tratamento da Anna. E aí os dois vão até a escola da Anna para buscá-la, e a garotinha corre para abraçar Damien, pensando que o bilionário é o pai dela, e Anna até diz que sabia que ele não estava morto. Mais tarde, os três acham um hotel para ficar, e o cara começa a pesquisar sobre o criador da neurologia das mudas. E aí ele acha uma notícia mostrando que o Dr. Francis morreu há algum tempo, mas já sabemos que é uma morte fake como a do Damien. O cara também descobre que o Albright era um aluno do Francis, só que de repente as alucinações do bilionário voltam, pois ele deixou as pílulas caírem durante o tiroteio na casa. E aí ele acha o endereço da mulher do Francis e decide ir até lá para ver se consegue a fórmula das pílulas. Ao chegar no lar para idosos, ele mente para Phyllis que era um aluno do marido dela e diz que tem interesse em continuar a pesquisa dele. Então Phyllis conta que os papéis da pesquisa estão guardados em uma caixa e que a Albright vem visitá-la toda semana, já que a mulher tem Alzheimer e por isso ela não suspeita que está sendo enganada por Damien. Com isso, o bilionário começa a desconfiar que Francis roubou o corpo do seu aluno Albright e está o usando até os dias de hoje para visitar a ex-mulher dele. E aí Damien pede para ela ligar pro Albright para ele vir ao asilo. E esse plano dá certo, e Damien aponta uma arma pro Francis que está no corpo do Albright. Só que o doutor diz que só estava tentando fazer o bem, pois grandes gênios da humanidade morreram de velhice ou por conta de doenças. Ele também fala que poderia ter construído uma vida ao lado da sua ex-mulher, se o Alzheimer não tivesse apagado as memórias dela. Então Damien pede mais pílulas, mas Francis explica que elas servem justamente para ir apagando aos poucos os resquícios de Mark que ainda permanecem no corpo, como um instinto militar do cara. Já se Damien parar de tomar as pílulas, Mark irá assumir o corpo, e a mente do bilionário cairá no esquecimento. E aí Damien decide sequestrar Francis para ir até o laboratório, mas um dos homens da Biogenic consegue desarmar o bilionário e tenta colocá-lo em um porta-malas. Só que Madeline chega bem na hora, e ajuda Damien atirando em um dos guardas. Então esse guarda chama o bilionário pelo nome, e com isso Damien percebe que é Anton em um novo corpo, pois o antigo pegou fogo naquele tiroteio, sendo que Anton já trocou de corpo antes, e por isso ele não precisa levar semanas para se acostumar. Com isso, Anton joga lenha na fogueira e conta pra Madeline que esse não é o marido dela. E aí o bilionário rouba as pílulas do cara e consegue resolver o problema das alucinações, e em seguida eles
fogem de carro com a garotinha. Só que Madeline pede para parar o veículo e pergunta pro Damian qual é a data do aniversário da Ana. Mas o cara não sabe a resposta e é forçado a contar toda a verdade pra Madeline, que fica chocada ao saber de tudo e se pergunta como irá contar isso pra filha dela. Então Damian diz que não sabe, mas que precisa ficar ao lado delas para protegê-las dos ataques da Biogenic. Após isso, o cara vai até a mansão do seu amigo Martin para pedir o jato dele emprestado para os três fugirem do país. No entanto, Martin duvida que esse homem jovem seja o Damian, mas o bilionário mostra a escritura do primeiro prédio que os dois compraram juntos, provando que está falando a verdade. Em seguida, o cara interage um pouco com Ana e ensina ela a nadar na piscina da mansão, pois ele tinha visto um vídeo onde Mark tinha prometido que ensinaria isso para a filha dele. E aí Madeline vê tudo pela janela e começa a se acostumar com a situação, beijando Damian e perguntando mais sobre a vida dele. Então o cara conta que não era um bom pai e nem um bom marido, explicando que dará uma boa quantidade de grana para as duas viverem sem ele. E aí Madeline fica triste ao ouvir isso, e em seguida os dois começam a procurar pela Ana, e acham ela brincando com o filho do Martin chamado Tony. Só que Damian tira a Ana de lá e explica que o garoto morreu há 2 anos atrás. No andar de baixo, Martin conta que arrumou um novo corpo pro filho dele que estava doente, mas o cara pensa que o corpo havia sido criado do zero, e não roubado de outra criança, mas Damian conta toda a verdade. Então Martin demora para digerir isso, e decide ajudar Ana e Madeline a fugir de lá, pois ele tinha chamado os homens da Biogenic para a mansão. Portanto, as duas pegam um caminho alternativo, e Damian vai pela estrada principal para atrair Anton e os outros homens que estavam na espreita. Com isso, esses caras começam a atrair e bater no carro do Damian, mas o bilionário se abaixa para não ser atingido, e usando a inteligência ele consegue fazer o carro dos homens se chocarem um contra o outro. Enquanto isso, Madeline vê um veículo de longe e pensa que é Damian vindo resgatá-las, mas na verdade são os caras da Biogenic que levam as duas embora. Após isso, Martin conta o que aconteceu e dá um frasco de pílulas e também a fórmula delas para Damian, explicando que ele não queria ser controlado pelo Albright e por isso pagou profissionais para descobrir a fórmula e assim fabricar quantas quisera. Só que o bilionário prefere não tomar as pílulas agora, para ter mais alucinações e assim descobrir o local para onde levaram o Mark. E aí o plano dá certo, e Damian chega até um depósito abandonado que serve de fachada para esconder o laboratório. Com isso, o bilionário rende um dos guardas e consegue invadir o local. Lá, ele vê que Anton está prestes a mudar de corpo mais uma vez, só que logo Francis aparece e Damian atira na direção dele, mas o vidro blindado para as balas, e alguns guardas chegam e imobilizam o bilionário, só que ele conseguiu esconder uma bala dentro da sua boca, sem os caras verem. Após isso, ele é colocado na máquina, para Anton ficar com o corpo do ex-militar para si. No entanto, Damian está com uma bala de metal na boca, e por isso o processo não dá certo. Mas Albright não se dá conta, e por isso o bilionário finge ser Anton. Com isso, o cara mente que vai eliminar Madeline e Ana, e na verdade as liberta. E aí ele troca tiros com vários guardas, e os três se escondem na sala à prova de balas. Francis até tenta barganhar por sua vida, falando que Damian precisa das pílulas, mas o cara começa a recitar a fórmula e finaliza Francis com um lança-chamas. Após isso, o cara manda as duas para uma linda ilha, e volta para Nova York para falar com Claire, só que ele mente que era um amigo do pai dela, e entrega uma carta para a garota, onde Damian diz que amava muito a sua filha, e que tinha orgulho dela. Por fim, o bilionário decide parar de tomar as pílulas, e deixa um vídeo explicando tudo. E logo, Mark assume o controle de seu corpo novamente, e vai até a ilha para ficar com a sua família. Fala galera, você teria feito a coisa certa e devolveria o corpo? Ou você aceitaria prolongar a sua vida de maneira artificial? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.